Saudações, caros amigos e amigas. Bem-vindos ao Lean na Prática Podcast. Esse é o episódio de número 3, no qual o nosso convidado, Otávio Nunes, nos contará sobre a aplicação do pensamento Lean em processos administrativos. Segundo a experiência dele, existem mais desperdícios nos processos administrativos ou transacionais do que em processos de manufatura. Vamos descobrir juntos por que ele tem essa percepção através dos casos que o Otávio trará aqui para nós. No final da conversa, vou introduzir a prática japonesa da autorreflexão, ou Hansei. O nosso convidado de hoje, o Otávio Nunes, é um profissional com mais de 20 anos de experiência trabalhando em grandes empresas nacionais e multinacionais nas áreas de planejamento de produção, supply chain, compras, gestão de projetos, melhoria contínua, comércio internacional e logística. Ele tem vasta experiência em liderar projetos de Lean Six Sigma, otimizando e melhorando a eficiência de processos tanto de manufatura quanto transacionais. Sua experiência inclui também a liderança e desenvolvimento de seus times nessas áreas e tem um grande foco em desenvolver e fortalecer a cultura de melhoria contínua das empresas onde trabalhou. O Otávio é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem MBA em Gerenciamento de Projetos no IBMEC e está fazendo o programa de mestrado profissional em Administração com foco em Gestão da Cadeia de Suprimentos na Universidade do Vale do Itajaí. O Otávio já escreveu artigos sobre desafios na implementação de projetos em compras e participou de eventos relevantes nessa área. É um craque não somente na parte técnica e de gestão, mas também na comunicação das suas experiências e conquistas. Com essa introdução, dou as boas-vindas para ele no Lean na Prática Podcast. Olá, meu caro amigo Otávio, tudo bem com você? Olá, meu amigo Luciano, tudo bem, meu querido? É um prazer estar aqui com você, é um prazer falar novamente com você, tudo ótimo. Prazerzão, obrigado por ter aceito o convite para esse papo tão interessante que é o Lean aplicado em processos administrativos. Muito bem, muito obrigado. Vamos então dar o pontapé inicial aqui. Eu proponho, Otávio, que a gente comece o nosso bate-papo você fazendo uma revisão rápida dos seus mais de 20 anos de experiência, que teve início lá na manufatura, exatamente, em logística, ou seja, nos processos físicos, né, nas movimentações de materiais e tal. E aí você migrou para áreas administrativas como supply chain, suprimentos, compras, comércio exterior e tal. Você aprendeu a aplicar o Lean, ou o pensamento Lean, o Lean clássico, lá o da manufatura. exatamente. Né? E aí você o trouxe para o mundo administrativo. Então, conta para nossos ouvintes um pouco dessas suas experiências lá do passado, fazendo a ponte com o presente, enfatizando as diferenças e semelhanças entre o Lean aplicado à manufatura, e o Lean, o pensamento Lean aplicado aos processos transacionais. Legal. Bem, Luke, é um prazer estar aqui novamente, né? Novamente falar que eu tenho uma alegria. E o Lean, eu acho que o Lean, ele antes de eu conhecer, ele que me adotou primeiro, porque um dos meus primeiros trabalhos em manufatura, quando eu era estagiário, eu lembro que era uma empresa também eletroeletrônico, que ela tinha sido construída em fluxo. E é curioso porque na época eles tinham já pensado toda a indústria num fluxo contínuo, desde o recebimento, armazenagem, todas as linhas até a saída. Eu lembro que era uma planta nova e muito lean mesmo, onde você via claramente os desperdícios, mas eu não tinha nenhum conhecimento teórico na época. E depois, quando eu fui para a minha segunda manufatura, onde a gente se conheceu, que logo ali no início eu comecei em PCP, trabalhando programador de produção, então eu sempre trabalhei dentro de fábrica, né, pelo menos dos 20 aos 30 anos dentro de fábrica, usando bota, capacete, então a gente via as coisas acontecendo, e foi quando a empresa estava implementando a cultura Lean, implementando a filosofia, e a gente pôde ver muito na prática todas aquelas ferramentas, e eu acredito que como a maioria das pessoas, a gente começa olhando muito as ferramentas, né? Então começa olhando muito Kanban, 5S, gestão visual, mas sem entender tão bem a filosofia.
e passei por essa fase eu tive a oportunidade de participar da implementação desde o início na empresa onde a gente trabalhou. Então, os primeiros Value Stream Maps, lembro que fizeram o primeiro fluxo contínuo, que era a ideia de One Piece Flow, do Uhum. começo ao começo. Eu era membro de uma das células, eu fazia Uhum. parte do time ainda muito jovem ali, e vi toda aquela mudança, porque o Lean não era só uma mudança de ferramenta, mas uma mudança cultural. E Isso. trabalhei em PCP, em operação logística, até aproximadamente meus 30 e poucos anos, e passei pelo Lean clássico, como você viu. Então, implementação das ferramentas, tive a oportunidade de trabalhar com melhoria contínua, onde fui instrutor de World Class Manufacturing, onde tinha que ensinar 5S, gestão visual, SMED, causa raiz. E só que no mundo da manufatura, como você comentou, né, Luke, ele é um mundo onde ele não é abstrato, você realmente consegue ver as mudanças, então você enxerga as melhorias na planta, você enxerga os desperdícios, inclusive um dos primeiros treinamentos ali do Lean é aprender a enxergar. Uhum. Só que quando foi ali há mais ou menos uns 10, 15 anos, eu tive essa mudança para áreas administrativas nos últimos 10 anos, e pude perceber que no administrativo eu tenho mais desperdícios que no operacional. Acho que isso é algo que me chama muita atenção. Só que com uma diferença, né? Geralmente quem é de fábrica, a maioria são engenheiros, geralmente quem é de fábrica se apaixona pelo Lean. É muito difícil o engenheiro. Todos os diretores, gerentes industriais que eu conheci nos últimos quatro empresas que eu trabalhei, porque eu estou na minha quarta manufatura, todos os industriais são apaixonados pelo Lean. Sim. Agora, quando você vem para o administrativo, quem veio de finanças, de marketing, quem veio que não teve uma formação tão industrial, aí já começa a ter mais resistência, mais Uhum. dificuldade. Então, foi muito bacana essa transição, ver os dois lados, né? E eu sempre brinco que quando você pega um VSM, você tem a parte de baixo ali, operacional, os fluxos, os desperdícios. O Uhum. linha administrativa está na parte de cima do VSM. Então, É, eu é. acho que nos últimos 10 anos eu tive a minha base embaixo, assim, 10, 15 anos embaixo, agora eu estou na minha faixa de cima, e realmente é uma mudança porque muitos processos não são visuais, você não enxerga, às vezes você não materializa o desperdício, Uhum. mas ele tem basicamente as mesmas etapas que um processo operacional. Agora, você disse que existem mais desperdícios nos processos administrativos do que nos processos de manufatura. Isso me fez pensar em algumas perguntas. Primeiro, quais são esses desperdícios? Onde eles acontecem? Quando eles acontecem? E quais são as causas desses desperdícios nos processos administrativos? Se é que se pode determinar isso, né, de um modo geral. Sim. Bom, quando a gente estava lá juntos, inclusive vendo o chão de fábrica, muitas vezes, quando você pega uma planta e você implementa um 5S, você acaba mudando, você entra numa fábrica Lean, claramente você vê quando tem algum desvio fora do padrão. Agora, quando Uhum. você chega no escritório, quando você vai numa sala, seja qualquer departamento administrativo de back-office, e você vê um funcionário sentado no computador, você não consegue enxergar, numa primeira vista, se o que ele está fazendo ali agrega valor ou não. Uhum. Então, você já começa, né, numa questão visual. Então, por mais que os escritórios hoje, muitos trabalhem com gestão visual, mas você não é fácil de enxergar no primeiro momento. Tem uma questão de que, na teoria do Lean, todo o processo administrativo é um desperdício. Na teoria, Uhum. todo administrativo é um grande desperdício. Então, como você pegar o desperdício e separar os desperdícios dos desperdícios? Porque você pegar nesses processos e determinar, bom, o que agrega valor num processo administrativo que não agrega valor. Então, quando eu tive essa migração, e primeiro eu fui para compras, depois eu fui para comércio exterior e S&OP, quando você começa a mapear os processos, e eu lembro quando, numa empresa anterior, a primeira coisa que eu fiz aí, muito da nossa escola, foi mapear o processo, fazer um Value Stream Map, na verdade, um fluxograma, e junto com a equipe, eu comecei a perguntar, tá bom, o que agrega valor? Na primeira rodada, 100% agrega valor. Não, tudo que eu faço agrega valor. E aí você já começa a ver uma diferença cultural. Que É. numa fábrica, claramente, poxa, você vê que é movimento, espera,
É claro. Agora, quando Inventário. você. Inventário. Agora, no processo administrativo, teve uma mudança cultural. Aí eu tive que dar um passo atrás. A gente foi lá e deu um treinamento de 7 desperdícios, falou um pouco do conceito, alguns exemplos, porque você passa numa mudança cultural muito mais forte. Aí, quando nós começamos a entender, por exemplo, vou dar um exemplo que eu tinha uma equipe de compradores, uma equipe de compras, e, por exemplo, eu falava, ó, follow-up para mim é desperdício. Não, follow-up agrega valor. Não, não, se você colocou o pedido, se eu estou ligando para conferir que ele vai entregar, para mim é um desperdício. E aí eu tinha um pessoal que só fazia follow-up. Então imagina Você para fez muito um. follow-up lá no passado, E eu né? já fiz, lembra, né? Isso, Eu isso, fiz também. eu acho que foi isso que me fez querer sair. Mas Ai. imagina você chegar para um funcionário que ele tem 60% do tempo dele fazendo follow-up e Uhum, você dizer para ele que a primeira reação, eu vou perder o emprego. Então, nós uhum, tínhamos uma parte de conhecimento mesmo, assim, de entendimento do que é desperdício. Acho que, óbvio que talvez para cada negócio, cada processo, chega um momento que você vai ter que determinar o que agrega. E a gente chegou numa conclusão que a única coisa que agregava valor na área de compras era a negociação. Ali realmente o uhum, comprador, quando ele estava negociando, ele uhum, realmente agregava valor, porque ele podia entender a condição do fornecedor, uma melhor condição de preço. E todo o resto era desperdício. Mas uhum, para chegar aí, eu estava dizendo para eles que 90% que eles faziam não valia de uhum, nada. Então foi uma mudança cultural. E quando eu fiz a primeira medição de oportunidade, óbvio que eu não fiz o VSM, até porque é mais difícil de compreender, às vezes, quem não está ali, mas foi um choque, porque percentualmente, aí é a minha visão, e eu fiz esse mesmo exercício com comércio exterior, com SEO no PI, uhum. percentualmente eu vi, em todos os casos que eu trabalhei, muito mais desperdícios no administrativo do que no operacional. Por quê? Uma grande parte dos desperdícios, Lu, que tá ligado com poder e controle. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho que pegar 2, 3 aprovações. O diretor tem que aprovar uma requisição. Ou a área, eu tinha um processo de aprovação de pedido, Uhum. onde o requisitante abria uma solicitação de compra, aí o Uhum. gestor aprovava a solicitação de compra. Depois o comprador vinha, negociava, colocava pedido, follow-up. Depois, quando o pedido ia ser enviado para o fornecedor, outra aprovação. Aí a gente foi lá e pediu, olha, se eu aprovar numa etapa eu não vou aprovar na 2. Então eu quis tirar uma etapa. Aí, seguindo talvez o melhor dos mundos, né? Não diminuir, mas cortar a etapa. E eu lembro que eu tive uma oportunidade que bem numa troca de um gestor do financeiro, Uhum. trocou, estava saindo entrando um novo, aí eu fui lá e eu era novo, então estava meio com moral assim, e a gente Uhum. tirou essa etapa de aprovação, mas eu passei mais 6, 7 anos nessa empresa, sempre que entrava um gestor novo em finanças, não, mas eu acho que isso tem um risco de compliance, porque tem a questão do controle. Então, Sim, muitas sim. vezes, muitas etapas são feitas no administrativo por excesso de controle, porque o gerente, o diretor, os gestores querem estar muito envolvidos, e quando você começa a mapear, você tem o cheque do cheque do cheque, e isso É. acontece muito. Em todas as empresas que eu vi administrativas, eu vi isso com muita força. Certo, certo. Muito bem. Só para resumir, um dos problemas aqui é difícil de enxergar os É difícil de desperdícios, enxergar, exato. difícil de saber o que agrega valor, o que não agrega valor. Tem algumas resistências que vêm por causa do poder e controle. Exato. E existe, talvez, se eu entendi bem o que você falou, algum receio de estar cometendo irregularidades ou estar em não conformidade com requisitos legais ou algo nesse sentido, certo? Perfeito. A gente trabalhou, por exemplo, em empresas que tinham o SOX, né? Então você pega o cheque do cheque do cheque do cheque. Mas como eu acho que eu tive o privilégio de trabalhar em produção, então a gente já tinha uma ideia até da fábrica de que testar é desperdício, conferir é desperdício. Então você tinha que fazer certo da primeira vez, não deveria existir isso. Mas esse é um conceito que para uma pessoa, por exemplo, que é um auditor, que a vida dele é auditar, você está tirando essa atividade. Então muitas atividades, elas chegam uma hora que elas realmente são impossíveis de serem tiradas, até por uma questão de política da empresa, né? Tem empresas que alguns controles estão no estatuto das empresas, então isso realmente tem um nível
que você não consegue ir, mas você tem uma série de etapas que são travas que são colocadas ao longo do tempo, que quando você mapeia o processo, talvez elas não garantam tanto. Bom, uma vez que vocês encontraram esses desperdícios, chegaram a uma conclusão, o que que agrega valor, o que que não agrega e tal, chegou a hora de decidir fazer alguma coisa com relação a eles, certo? Uhum. Então, como é que você envolveu os seus times e conseguiu o comprometimento deles para pensar em soluções para eliminar esses desperdícios, né? E quais tipos de soluções que vocês encontraram e puderam implantar? É uma boa pergunta, porque quando eu fui para a administrativa e basicamente você não tem um equipamento para eliminar, você tem um escritório com pessoas e basicamente são atividades transacionais, né? Então a primeira reação realmente foi de resistência. Eu lembro quando eu fiz na minha experiência anterior, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um A3. Então eu peguei um A3, fizemos um SWOT e aí geralmente o SWOT, o W fica, geralmente ele tem muito mais coisas do que as fortalezas, oportunidades, ameaças. E aí eu quis imprimir bem grande o A3 e o SWOT, e eu falei assim, olha, isso aqui eu quero que fique na parede aqui do escritório. Eu era gerente de compras. E eu lembro que os compradores ficaram extremamente incomodados, porque, não, Otávio, mas quem passar aqui vai ver que a gente tem esse monte de problema, porque a gente fez isso numa sala, Uhum. e lembro que tinha uma questão assim, de exposição, né? Então você envolve uma questão de cultura da empresa. A cultura da empresa ela tem que estar muito ligada em colocar os problemas na mesa. Então, muito dos princípios do Lean, ele está ligado, quando você pega o Rejunca Box, o Kanban, se você traduzir isso para o administrativo, é você tirar os problemas debaixo da mesa e colocar à luz para que a gente Uhum. possa resolver junto. Então, isso no administrativo é mais difícil, porque muitas vezes você passa e você não vê, mas você tem que fazer colocar à luz, só que as pessoas às vezes não tem a cultura de olhar o problema e tratar o problema. E eu senti isso muito forte. E quando a gente começou a conversar, teve que fazer todo um trabalho. Chegou uma hora que eu tive que desacelerar um pouco para fazer as coisas com calma, mas começar a vender as oportunidades e os ganhos que aquilo teria. Então, o que aconteceu? Conforme algumas coisas foram melhorando na vida deles, então, por exemplo, a gente tinha um processo de entrada de pedido no material na portaria. Cerca de 50% dos pedidos que chegavam travavam por algum Nossa. problema. Aí a gente começou a fazer causa raiz. O que mais travava? Aí Uhum. você via que uma das principais causas era variação de câmbio. Então você compra um item em dólar, aí às vezes por causa de o D-1, D+1, a taxa, centavos travava. Aí a gente conversou com a contabilidade e falou, olha, a gente não pode determinar uma variação de 1%, você dá entrada assim, porque esse processo tinha que voltar para compras, tinha que refazer o pedido, pegar a aprovação, os compradores passavam metade do tempo deles fazendo isso. Que Aí a gente, loucura. conforme a gente foi destravando e muita negociação, o time começa a perceber as melhorias. Olha, aí você começa a ganhar um pouco de credibilidade. Mas foi um processo lento de convencimento e de ganho de credibilidade, porque a maior resistência que eu passei, pelo menos, nem foi com agentes externos, foi com o próprio time, com medo daquilo se perder, desgringolar um pouco, entendeu? Imagino, imagino. Esse processo que você fez com o seu time foi de retirar pedras dos sapatos deles. Perfeito, Eu vou falar perfeito. isso, eu acho que eu vou falar isso em todos os episódios. O Lean significa retirar pedras do sapato das pessoas, né? Exatamente. Só uma coisa que você citou aí, Otávio, que talvez as pessoas não conheçam. O que é o SWOT em 20 segundos? O SWOT é um mapeamento estratégico onde você faz uma análise de fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então você faz um diagnóstico baseado. Aí eu sempre gostei de fazer das áreas onde eu tive liderança. Então você faz uma fotografia daquele cenário e Uhum. baseado naquilo você desenha o estado futuro. Então eu sempre gostei de fazer o A3, estado atual, estado futuro, mas ter um SWOT de suporte para a gente desenhar. Tá bom? Se a gente tirar as 3 principais pedras do ano, o ano que Uhum. vem, aonde estaremos? Sempre fazia uma revisão anual, revisa o SWOT, revisa o estado atual, processo e desenho o estado futuro. Quando você fala de processo operacional, geralmente a gente faz com fluxo, né? Fluxo Uhum. atual, fluxo futuro. Para processo administrativo, eu sempre vi
mais valor você fazer SWOT atual, desenho estado futuro, plano de ação, e aí você vai comparando. Eu fiquei 7 anos numa área na minha último trabalho e a gente começou a comparar o primeiro SWOT de 2017 para o último de 2023. O quanto de pedra. Então, acho que o SWOT ele é uma boa ferramenta para isso também. Maravilha, obrigado. Você também compartilhou um artigo que você escreveu muito bem, diga-se de passagem, que você cita soluções de tecnologia, né, TI, para automatizar processos de compras. Então, específico para compras. Porém, esse tipo de solução ainda encontra muita resistência, porque as pessoas fazem esses mesmos processos manualmente, certo? Né? Perfeito. E essa resistência pode colocar esses projetos de automação em risco de não funcionar ou funcionar parcialmente. Por que isso acontece? E como se pode quebrar essa resistência? Você já falou um pouco na resposta anterior. Como encontrar maior aderência, particularmente nesse caso, vendendo essas ideias para as pessoas, para que esses projetos deem certo? É legal. Bom, uma das coisas importantes é que tem muita tecnologia em processo administrativo, né? Então isso é algo que avançou demais nos últimos anos. Quando você acompanha, isso fora do Brasil já é muito forte, mas no Brasil explodiu startups, não só as grandes empresas de tecnologia, mas muitas empresas investindo em automação de processos, em digitalização de processos, em compras, talvez das áreas que eu passei, é uma das áreas onde você tem mais ferramenta, mais alternativa, tem muita opção bacana. Só que até o artigo que eu escrevi foi baseado no estudo que eu li da McKinsey, onde cerca de 50% dos processos, dos projetos de tecnologia falham. Então, o que acontece? As pessoas compram essas ferramentas, então hoje as ferramentas estão mais acessíveis, até algo que a gente comentou, não é algo mais somente para grande empresa, tem muita ferramenta mais acessível a pequenas e médias empresas, tem muita ferramenta estatística, muita ferramenta de compras mesmo, módulos mais acessíveis até para o médio e pequeno empresário, só que as pessoas compram a ferramenta, e as ferramentas não funcionam. Então, o artigo foi baseado por que os projetos falham. E quando você vai entender, basicamente você tem dois grandes problemas, né? Um primeiro problema é que os projetos, não adianta você comprar uma ferramenta, uma solução que seja plug and play, não existe. Cada processo ele é diferente. Então, entender o seu processo, a sua realidade, e aí isso é fundamental. E eu sempre volto para a lousa e para a prancheta. Então, todos os projetos que eu tive a oportunidade de participar, e eu fiz bastante projeto de automação nos últimos anos, participei de muito projeto. Você tem que voltar para a prancheta e desenhar os fluxos. Então, a gente volta no básico. Então, aquele básico de... gostei quando você disse o Lean tradicional, né? O Lean mais raiz, mas muitas vezes as empresas compram essas ferramentas, instalam e depois reclamam ou do PMO ou reclamam que não funciona, porque o processo não foi desenhado. Então, esse é um primeiro ponto, entender cada processo, cada realidade. E muitas vezes um processo muda de empresa, de negócio. Você pega no Brasil, por exemplo, a área de compras, a parte de legislação, imposto. Você tem imposto estadual, imposto municipal, imposto federal. Você tem uma série de anuências fiscais. Então, é uma salada para você desenhar, você não vai conseguir comprar uma solução pronta. Você tem que ter no time uma pessoa ou pessoas com uma visão Lean, uma visão de projeto, uma visão de processo. Essa é a primeira etapa. E a segunda etapa, na própria resistência das pessoas, porque, vou dar um exemplo, a gente comprou uma ferramenta de SRM, que era uma ferramenta onde automatizava muitos dos processos de compras, instalamos, mapeamos o processo. Passou 3 meses, olhamos lá, o índice de uso estava em 20%. Mas por quê? Porque o comprador, não, eu sempre fiz assim, eu não confio, será que o pedido vai? Será que vai voltar? Aí eu acho que entra num ponto, Luke, de liderança, de realmente você tem que ter uma liderança que acredita e que chega uma hora você tem que botar o negócio, olha, a partir de agora vai ser assim. E aí a gente ouviu as reclamações deles, não, mas isso aqui não funciona, isso poderia ser assim. Eu sei que um projeto que eu demorei 6 meses para implementar, eu demorei 2 anos para estabilizar. Então foi 6 meses de implementação. Ele só foi ser full, assim, depois de 2 a 3 anos, se eu não me engano. Porque chegou uma hora que a gente foi fazendo as adaptações, ele teve muita correção, e muita correção, até por falha nossa, nem era do nosso parceiro, porque a gente não mapeou o processo corretamente. Então eu sempre digo, mapeie o processo. Acho que a primeira etapa de qualquer iniciativa é essa. Só que teve uma questão cultural. Chegou uma hora que a gente determinou uma data, olha, a partir de agora
do dia tal a gente vai cancelar, vamos fechar do jeito antigo e só usa o modelo novo. E chegou uma hora que foi meio a forceps e foi uma luta no começo, Uhum. mas foi interessante que a gente acabou passando por uma geração nova de compradores que entraram nessa época. Então, alguns se aposentaram, nós tivemos vagas que abriram, e isso é uma coisa importante que eu queria reforçar. Todos os projetos administrativos que eu fiz, eles não diminuíram pessoas. A gente acabou agregando mais valor, Ótimo. fazendo Uhum. atividades que nós não fazíamos, e as pessoas acabaram sendo realocadas para atividades que tinham valor e não eram feitas. Então, em compras, por exemplo, o comprador ficava muito tempo fazendo follow-up, muito tempo consertando o pedido de nota fiscal e não negociava, não fazia análise de mercado, análise de risco. Então, a gente começou a deslocar a atividade para atividades que a gente entendia que tinham valor. E nesse interim, entraram compradores novos, a gente começou a pegar muito estagiário recém-formado e uma molecada com uma visão de tecnologia bem mais aberta à tecnologia, e Uhum. essa turma começou a se adaptar muito rápido às ferramentas. Então, Uhum. antes um comprador, por exemplo, ele tinha que ter conhecimento de mercado, network. Hoje, no mundo digital, o que você demorava 10 anos para aprender, você aprende em um. Então, teve que ter muita paciência para a gente chegar lá. Então, acho que a gente, falando de processos administrativos, com as pessoas, a parte de treinamento, capacitação e você ter uma visão de longo prazo é importante. O que a gente tentou construir nessas áreas foi dar uma visão de onde a gente quer chegar. Então, vender muito bem o peixe, né, como a gente diz Uhum. aqui no Brasil, olha, a gente vai fazer essas mudanças, mas a gente enxerga no estado futuro. E É. ter bons parceiros. Então, hoje no processo administrativo, você não consegue fazer nada sem ter bons parceiros que consigam te ajudar dando um suporte técnico para isso. Eu acho que esses foram os pontos importantes para a gente nessa jornada. Hein? Ótimo. Você mencionou uma coisa que eu acho importantíssima, que você não reduziu o número de pessoas, né? As pessoas Exato. passaram a fazer outras atividades que agregam valor, que não eram feitas antes. Eu tenho uma frase que é Lean, em inglês, não é less employees are needed. Traduzindo, menos funcionários são necessários. Se as pessoas que utilizam Lean com esse fim podem ter um resultado de custo reduzido no curto prazo, porém vão matar a cultura de melhoria contínua. Toda vez que as Perfeito. pessoas escutarem Lean, elas vão lembrar que é para diminuir o número de Cortar pessoas, cabeças. cortar cabeças. Então, para quem quer entrar nessa jornada, o Lean não é para isso. Né? O Lean é para melhorar os processos e focar o talento das pessoas em atividades que agregam valor. Você pode dar algum Perfeito. exemplo de atividades novas que foram implantadas para essas pessoas que deixaram de fazer atividades que não agregam valor para atividades que agregam valor? Perfeito, perfeito. Algo que eu acho que é importante é realmente, né, por isso que é muito importante que a empresa como um todo tenha essa visão do custo total, né, do ganho total. Muitas vezes, e em todos os casos, empresas que eu visitei que implementaram World Class Manufacturing, Lean, geralmente o back-office ele até aumenta. E isso é comum, porque você tem que ter mais pessoas. Mesmo Toyota, você tem o fluxo de produção muito enxuto, mas você tem que ter muita gente ali, ó, acompanhando a gestão. Então, e geralmente geralmente não, e o nível das pessoas aumenta. Uma brincadeira que eu sempre fazia lá, quando a gente implementou as ferramentas digitais e começou a mudar processo, ter uma visão de projeto, duas coisas. Todo comprador e todo membro da equipe, até o pessoal de Comex depois, tinha que implementar um projeto, tinha que ter uma visão de projeto. E todos eles participavam de um projeto de automação, digitalização, de uma diminuição de tempos e assim. Só que quando você melhora o nível do carro, o piloto tem Uhum. que ser melhor. Então, o piloto de Ferrari tem que ser melhor que o piloto de Fusca. Então, o que aconteceu? O nível também das pessoas teve que mudar. Hoje, uma pessoa em procurement, em S&OP, em comércio exterior, se não tiver uma visão digital, conhecimento de, pelo menos ter uma aptidão, um interesse por essas ferramentas, ele não consegue trabalhar mais. Então, não só Uhum. a gente não diminuiu pessoas, como as exigências e o nível das pessoas aumentou.
De capacitação. e de capacitação. E o curioso e a boa notícia é que o salário médio das pessoas aumentou. Porque Uhum. para você contratar um profissional melhor, ele começou a exigir mais, e nós tivemos pessoas novas, e as pessoas que se capacitaram começaram a ter rendimentos maiores. Então, hoje, por exemplo, nessa área que eu fiquei 7 anos, tem mais pessoas do que 7 anos atrás, com um Uhum. salário médio maior do que tinha 7 anos atrás, mas com nível de entrega muito maior. Então, hoje, o comprador que ficava fazendo follow-up, ficava fazendo conferência de pedido, ficava fazendo. Você tem uma ideia, quando eu entrei, eles imprimiam pedidos. Então, nós tínhamos jovens aprendizes que ficavam levando o pedido para assinar e carimbar, que é um negócio que me doía o coração. Quando a Uhum. gente tinha uma impressora que só ficava em compras, porque como compras tem uma certa confidencialidade, não, essa Uhum. impressora só pode porque tem assunto. E aí a gente devolveu a impressora. Olha, a gente chegou uma hora. Inclusive esse dia foi emblemático, é como se fosse a morte da impressora. Ó, TI, tem uma impressora alocada exclusiva ao compra, por favor, devolve. Se a gente precisar, a gente vai naquela que é geral para todo mundo, porque a gente foi eliminando essas coisas que eram por desperdício. Só que o que, que esse pessoal começou a fazer? Então, falar no mundo de compras, né? Hoje, eles são muito mais focados em negociação, Uhum. análise de mercado, análise de tendência. A gente implementou qualidade de fornecedores, a gente começou a implementar causa raiz. Todas as ferramentas que a gente vê na área operacional são implementáveis, elas são Sim, possivelmente adaptáveis para as áreas administrativas, sim. mas teve uma mudança de mentalidade. Então, esse comprador, que antes ele chegava, ele já tinha que ficar digitando ou ligando, ele já tem uma carteira de negociação, ele tem uma base tecnológica, muita informação para poder negociar e tomar decisão. Então, a nossa ideia era transformar essas áreas de cada vez menos operacionais para mais estratégicas. E isso é fantástico, você participar dessa jornada, é fantástico. Agora, Otávio, com todas essas mudanças culturais e divisão do time de compras, além da implantação de novas ferramentas e mudanças de função, vocês adaptaram indicadores tradicionais ou adotaram indicadores mais proativos, o que chamamos em inglês de leading indicators? Como foram as mudanças nesse aspecto? Bom, perfeito. Não só compras, como Comex também. Quando a gente começou a mapear os processos, identificar os problemas, aí você começa a separar indicadores que são de efeito de indicadores que são de causa. Então você tinha muitos indicadores que você media muito o efeito, então o preço da compra, ou o tempo, o lead time final, mas você não media a causa porque muitas vezes você não tinha mapeado quais eram aqueles fatores mais importantes para aquele efeito. Então, eu vou começar por Comex, como eu falei bastante de compra. Em Comex nós tínhamos um problema que nós tínhamos muitos casos de demurrage no Brasil, por exemplo. Então, demurrage é quando você demora para devolver um container, você importa um material, aí o container chega no porto e você tem 5 dias de devolver. Se você não devolve esse container, você não desova ele, você começa a pagar uma multa por dia e são valores altos. Daí era aquela gritaria, porque se tratava muito o efeito. Tem que devolver rápido, coloca mais 2 pessoas para devolver, muda a transportadora. E nunca tinha sido mapeada a causa. Quando nós fomos fazer de novo um mapeamento do fluxo, o que, que a gente identificou? Qual que era a causa? O fornecedor, quando ele mandava um produto para nós eram grandes importadores, ele tinha uma série de documentações que ele deveria mandar antes do material fisicamente chegar aqui. Então, o container deveria chegar no dia 10, nós deveríamos dar entrada nessa licença de importação 10 dias antes. Quando a gente conseguia dar essa entrada antes, o material chegava, era desembaraçado e não tinha demurge, não tinha multa. O que, que acontecia? O nosso fornecedor mandava o documento sempre atrasado. Então, o material estava aqui no Brasil, a documentação não tinha. O que, que a gente fez? A gente voltou no fornecedor, determinou uma política: olha, se você não mandar até o dia tal, eu não vou te pagar. E começamos a controlar a causa. Então, qual que era o indicador? O tempo do documento, que era um indicador que não existia. Implementamos. Então, eu não queria mais saber o demurge efeito, eu queria saber o documento. Em que dia eu dei entrada no processo? A gente começou a medir. Fez isso, tinha 1 ano depois que eu tinha saído, zerou os demurges, porque a gente começou a medir a causa. Então, eu acho que Perfeito. o conceito era a causa. Em compras, a gente também tinha casos onde também envolvia documentação. Então, muitas vezes, eu acho que a grande mudança que o Lean nos traz, né, quando a gente media takt time, por exemplo, na produção, você medir a takt time, você está medindo a causa. Pô, se um dia eu sair da minha estabilidade, eu vou ter um efeito no atendimento. Agora, se você só mede o atendimento lá no final do cliente,
você não está andando. Então, eu acho que um aprendizado que o Lean trouxe para mim, né, de vida, o efeito não me importa muito com o efeito. Isso é uma cultura muito das empresas, né? Aí envolve a questão cultural, porque geralmente os boards, eles querem ver o efeito, qual foi o saving, qual foi o resultado. Mas Uhum. estamos medindo as causas? Eu vejo que as empresas têm muitos dashboards de efeito e ainda precisa amadurecer muito. E no administrativo isso acontece igual. Perfeito. Essa resposta que eu estava buscando mesmo. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Otávio, para aqueles que possuem um negócio de pequeno porte ou são gestores em pequenas empresas, onde os times são pequenos e as pessoas têm múltiplas funções, o que é possível fazer entre aplicar melhoria contínua com o pensamento Lean e aplicar automação? Olha, Luke, eu acho que, independente do processo da empresa, o importante é você entender a filosofia que tem por trás do conceito, e isso é aplicado a qualquer processo, né? Se existe um processo, existe uma oportunidade de melhoria. Então, muitas vezes a gente, em algumas empresas eu vejo que eles querem complicar muito, né? E até nas palavras, você começa a ver um monte de nome japonês, inglês. Às vezes quem está ali numa empresa menor, isso não é para mim. Mas quando você entende a filosofia por trás, tem o livro que a gente comentou um pouco atrás do Jeffrey Liker, né, que é um dos que eu, pelo menos é o que eu mais gosto, né? Eu acho que tem alguns princípios que estão debaixo no iceberg que não são vistos, que são importantes. Acho que um é visão de longo prazo. Então, tem um ponto do Lean que eles têm isso é difícil até para uma cultura ocidental, mas isso é fundamental. Muitas empresas começam ali e param no nível intermediário ali, porque tem uma visão de muito curto prazo. Então é difícil você fazer o Lean de uma forma mais profunda se tem uma visão de longo prazo. Uma das coisas que eu gosto muito também é uma cultura de causa raiz, de botar o problema na mesa, de você realmente ter gestão. Qualquer empresa pode ter indicadores. Você não precisa de um super ERP, você colocar, mesmo nos quadros, a gente comentou um pouquinho, né, aqui em casa eu tenho lousa no quarto dos meus filhos, então você ter trabalho padronizado, quando você estuda qualquer programa de melhoria contínua, qualquer programa de coaching, de liderança, trabalho padrão. Então, isso é implementável em qualquer lugar. Então, você ter trabalho diário, trabalho semanal e ter indicadores, eu vejo fundamental. Hoje, tem muita ferramenta digital tecnológica que já está acessível para pequenas empresas e médias empresas. Realmente você tem, no passado você tinha que comprar um MS Project, por exemplo, você tinha que ter um certificado, um super caro. Hoje você tem ferramentas de graças para fazer fluxo, para fazer mapeamento, para fazer a sua programação semanal, a sua programação diária. Acho que isso é muito importante. Tem um ponto do Lean que é ir para o Gemba, que eu acho que isso Uhum. é um princípio básico que realmente tem que estar vendo ali no chão de fábrica e respeitar os seus stakeholders, né? Aí envolve pessoas, fornecedores, o envolvimento de pessoas. É impossível você ter um programa de cultura sem as pessoas estarem envolvidas. O que a gente conversou um pouquinho, realmente não é um programa de cortar cabeça, é um programa de Uhum. envolvimento de pessoas. É Isso. impossível você implementar um processo desse sem você engajar realmente o coração e a mente das pessoas, né? Que é um jargão que a gente conhece. Então, eu acho que esses pontos que eu comentei não são pontos complexos, mas Uhum. envolve conhecimento. O Lean hoje ele tem muito acesso, como esse bate-papo que a gente tem aqui. Os livros hoje são mais acessíveis, o custo de um livro está muito mais acessível. Tem muita gente boa divulgando o Lean no Brasil e no mundo, e vale a pena investir e aprender. Eu acho que o aprendizado é fundamental. Maravilha, muito bom, muito bom. Você já citou o professor Jeffrey Liker, né, como uma das recomendações. O nome do livro em português é Modelo Toyota, né? Os 14 princípios da gestão do maior fabricante do mundo, o modelo Toyota. Esse livro é Isso. espetacular. O que mais você recomendaria, além de outros livros, fontes para leitura, ou então canais de YouTube que você possivelmente siga, outros podcasts? O que você tem para recomendar para as pessoas saberem mais sobre esse tema? Olha, eu acredito muito na liderança também. Eu acho que talvez seja o ponto principal. Você tem que ter uma pessoa que realmente acredite nisso. Eu acho que o Lean, você tem, é quase uma fé, né? Você tem que ter uma crença naquilo. E eu, Exato.
para mim você tem que ter uma crença, porque às vezes o resultado não é de curto prazo. O Lean não é uma ferramenta de curto prazo para você. É óbvio, ele traz resultado de curto prazo, ele é visível. Só que você tem que ter quase uma crença que aquilo vale a pena. Eu gosto muito assim de livros de liderança também. Tem um autor que eu gosto muito que é Marshall Goldsmith, que Uhum. ele não é exclusivamente de Lean, mas ele traz muitos conceitos para a liderança. Então ele fala muito, por exemplo, de agenda padrão. Você pega conceitos que são similares ao Lean. Tem um livro que acredito que é Fazendo a Coisa Certa, Aprendendo a Fazer a Coisa Certa, que fala sobre a 3. Esse livro é um livro pequenininho, que ele é fácil de ler, então qualquer empresário que ele ensina a fazer um A3, tanto um A3 de processo como um A3 estratégico, que é algo também que... Porque talvez as empresas não avançam muitas vezes? Porque você não tem uma visão, um planejamento, onde você quer chegar. E você fazer um A3, que é algo simples, né, que você precisa de uma folha e um pouco de conhecimento, é algo que você não tem custo para isso. Então, são algumas recomendações que eu deixo aí para a turma. Excelente, Otávio. Estamos chegando ao final do programa e você teria algumas reflexões e considerações finais para os ouvintes? O Lean realmente, o conhecimento dele foi uma mudança na minha carreira profissional. Todo o processo de Lean, melhoria contínua, Six Sigma, eu acho que às vezes as empresas, pelo menos do Ocidente, têm um foco muito grande em resultado e não em processo. Então, e isso para mim é uma grande diferença, né? Quando você pega a história da Toyota, você pega um dos princípios da Toyota realmente é decisões lentas por consenso, longo prazo. Então, a Toyota ela dá passos curtos e continua sendo a maior montadora do mundo, a que mais vende carro, mais lucrativa. É difícil bater, mesmo agora nessa onda nova de carros elétricos, você vê que os passos delas parece que ela é mais lenta, mas ela tem uma visão de longo prazo, então é muito focado no processo e focado nas pessoas. Eu acho que esse é um aprendizado. Às vezes o resultado de curto prazo você atropela e a gente vê isso, infelizmente, muito nas empresas. No Brasil tem uma série de casos inclusive de grandes gurus aí da administração, mas com casos de fraudes, com casos de problemas econômicos sérios, e quando você vai entender, o foco foi no resultado e não no processo. Independente dos termos, das ferramentas, que são todas bacanas, mas a gente tem um foco no processo, que isso leva para a vida, né? Se você focar no processo, na tua vida pessoal, no trabalho, na sua carreira, eu acredito que realmente é uma visão diferente, que ela transforma realmente as empresas e as pessoas. E como você comentou, né, Lu, não é uma ferramenta que desagrega, muito pelo contrário, onde a gente desenvolve pessoas, agrega, e quem é mordido aí pelo Lean, geralmente é difícil se curar, leva para a vida. É contaminado, né, no É sentido positivo. contaminado. Otávio, para encerrar, qual é a melhor forma de contato se alguém tiver alguma pergunta para você? Lembrando que também as perguntas podem ser feitas pelo WhatsApp do podcast agora. Mas quem quiser entrar em contato direto com você, qual é a melhor forma? Bem, me acha lá no LinkedIn, acho que é a melhor forma hoje, Otávio Nunes. Vai ser um prazer aí ter o contato, fazer novos amigos e conversar sobre Lean é sempre um prazer. Pode me encontrar por lá. Maravilha. O link para o seu LinkedIn estará na descrição do episódio. Perfeito. Muito obrigado. Foi um prazerzão te receber no Lean na Prática Podcast. Tomara que seja só o primeiro de muitos, né? Você deu uma contribuição fantástica aqui para as pessoas saberem um pouco mais sobre a filosofia Lean aplicada a processos administrativos. Muito obrigado. Obrigado, Luke. Boa sorte aí, sucesso. Foi um prazer. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois dessa verdadeira aula de Lean que o Otávio nos deu, gostaria de fazer com vocês um Hansei, uma prática da cultura japonesa onde o indivíduo faz uma autorreflexão que é parte essencial do ciclo de aprendizagem quando somos apresentados a um conteúdo, prática ou experiência que não conhecemos. É um processo também usado para refletirmos sobre os erros que cometemos, para entendermos por que os cometemos e para tomar decisões de mudanças de modo a evitar a repetição desses erros.
É um processo de autorreflexão onde um indivíduo ou um grupo assume a responsabilidade pelos seus erros e demonstra a humildade de fazer uma autoavaliação profunda com o objetivo de melhorar. Eu aprendi demais com o Otávio nesse episódio e decidi que vou utilizar esse conhecimento para melhorar a minha vida. Eu pensei um pouco aqui e concluí que, frequentemente, eu ainda me vejo fazendo atividades que não agregam valor, como imprimir, escanear, procurar informações ou dados, procurar e-mails, documentos físicos ou eletrônicos, ou preencher uma infinidade de campos de um formulário que se repete todo ano, copiar e colar informações ou dados, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, etc, etc. Será que eu não deveria mapear esses processos que me mantêm preso a essas atividades? Quais dessas atividades agregam valor e quais são apenas desperdícios? É possível atingir os objetivos desses processos sem perder tempo com busca de informações, sem erros, sem repetições ou multiplicações de etapas, sem desperdícios e em um curto espaço de tempo? O Otávio deu várias dicas e exemplos de como aplicar o ciclo de melhoria contínua para eliminar essas atividades. Confesso também que eu tenho um pouco de resistência para utilizar aplicativos que estão aí, disponíveis, gratuitos, e que talvez possam fazer a minha vida ficar mais fácil. É um ponto que eu tenho prestado atenção recentemente. Agora, eu convido você a refletir sobre o que você tirou de mais útil ou de mais importante desse nosso bate-papo e a tomar uma decisão sobre o que fazer quando você encarar aquelas atividades administrativas longas, repetitivas, tediosas e com baixo valor agregado. Para quem quiser compartilhar o seu Hansei, a sua reflexão, envie uma mensagem para o e-mail ou um áudio no WhatsApp do podcast. Isso seria uma interação muito interessante para aprendermos com você também. Agradeço à mentora americana Kate Anderson por ensinar muito bem a prática da autorreflexão no seu podcast Chain of Learning e também no seu livro Learning to Lead, Leading to Learn. Deixarei essas referências na descrição do episódio. Muito obrigado a você pelo interesse nesse conteúdo e espero que nos encontremos nos próximos episódios. Um abraço e até mais!